Nesta aula nós vamos falar sobre a programação de férias. Então, todo trabalhador que completa o seu período aquisitivo, ele adquire o direito de tirar aquele período lá de descanso, do gozo das suas férias. Qual o caminho para a inclusão de férias para um trabalhador? A rotina será manutenção, trabalhador, férias. Informo o vínculo do trabalhador, que eu quero cadastrar as férias. Ele vai apresentar para mim a matrícula e o nome do trabalhador. Caso esse trabalhador já tenha férias cadastradas anteriormente, nós vamos ter o histórico das últimas férias. Então, este trabalhador do exemplo, ele tirou férias no último período, em 23, no ano de 2023, do período aquisitivo 2022-2023. Daqui para frente, eu vou incluir as próximas férias do trabalhador. A partir do momento que eu faço a inclusão dessas férias, eu posso também realizar a simulação do cálculo para conferência, para informar para o meu cliente uma provisão de férias para pagamento. Então, eu consigo passar para o cliente uma prévia das férias que deverão ser pagas no período que foi cadastrado. Então, selecionei o vínculo, venho na parte inferior em histórico, do lado direito no botão de adicionar e vou ter a informação da programação. Lembrando que as férias serão enviadas para o e-social. A programação delas. O cálculo, nós vamos informar os dados de cálculo das férias juntamente com o fechamento da folha no final do mês. Então, inicialmente, o e-social recepciona as informações das férias. O cálculo, o valor, repetindo, será transmitido junto com o fechamento mensal. Então, eu vou avançar agora para a aba de parâmetros, confirmo o período aquisitivo que eu quero cadastrar as férias. No caso do exemplo, período aquisitivo 2023-2024. Informo a data de início das férias. Vamos pegar, por exemplo, um trabalhador que vai entrar de férias a partir do dia 16 de setembro. Informei a data de início e informo a quantidade de dias. 30 dias, 20, 15, 10. Vou informar a quantidade. Caso eu informe um valor menor do que 30 dias e não cadastre o abono pecuniário, o sistema vai emitir um alerta que eu estou programando férias menor de 30 dias e o saldo restante será gerado na próxima programação. Então, no exemplo, eu coloquei a informação de 30, data do pagamento. O sistema vai gerar a data automaticamente com 2 dias antes, que é a data conforme determina a legislação. Ficar sempre atento. Se cair num final de semana ou num feriado, antecipar para o último dia útil. Como o dia 16 de setembro será numa segunda-feira, o pagamento deverá ser feito até no dia 13, que é sexta-feira. Forma de cálculo, ou seja, maior remuneração. Por padrão, as férias serão calculadas através das suas médias pelo período aquisitivo. Caso tenha determinação diferente em convenção coletiva ou acordo coletivo, tem a outra opção com base nos últimos 12 meses. Férias que já foram transmitidas ao e-social. Eu estou cadastrando no Calima somente para montar uma base, para conseguir no futuro gerar um relatório de controle de férias. Conforme a realidade da empresa, eu posso cadastrar as férias antigas e vou lembrar sempre de marcar a flag de já foi efetivada e também férias já enviada ao e-social por outro sistema. Então, marcando essas duas flags, eu vou simplesmente montar uma base no Calima
para no futuro conseguir gerar um relatório com o histórico de férias dentro da realidade daquela empresa. Na época da Covid, nós tínhamos também a opção de pagar as férias a partir do 5º dia útil, opção que não é mais utilizada anteriormente. E informação importante, as férias sempre serão calculadas na referência de pagamento. Então, no meu exemplo, como as férias estão acontecendo no mês de setembro e serão pagas também no mês de setembro, o cálculo segue a mesma linha. Se eu tenho férias que começam no dia 1º e o pagamento 2 dias antes cai no mês anterior, eu vou precisar calcular essas férias junto da folha do mês anterior. Então é importante ficar atento a isso. E hoje o Calima traz essa observação no ato da programação das férias, para a gente ficar atento aí na hora de realizar o lançamento dos dados. Na parte inferior, eu tenho a aba de adicionar ao cálculo. Eu posso incluir a primeira parcela do 13º, posso pagar o salário família do trabalhador junto das férias, ou seja, vou antecipar o pagamento do salário família, lançar a informação do abono pecuniário. Exemplo, ele vai tirar 20 dias de férias e está vendendo 10 dias. Eu lanço a informação no abono pecuniário. Tem a opção de lançamento de dias trabalhados e também a informação de faltas. Lembrando que o recomendável é lançar as faltas periodicamente pelo evento 78, certo? Fiz a programação, salvo. Férias vão ficar com o status de programada. Eu consigo, na parte superior direita, realizar a simulação do cálculo. É um rascunho do recibo de férias. Mas, para poder gerar corretamente o relatório com o recibo de férias, eu preciso salvar essa informação. O sistema vai perguntar se eu desejo enviar o cadastro dessas férias para o E-Social, mas a forma de envio delas nós vamos ver no treinamento de E-Social. Então, eu cadastro essa informação, gero a transmissão para o E-Social, mas ainda falta realizar o cálculo das férias. Qual o caminho para realizar o cálculo? Processos, calcular folha de pagamento, e o sistema vai me informar no canto direito que existem férias não calculadas. Então, não vou realizar no momento o cálculo da folha, vou calcular por enquanto somente as férias. Quero verificar se está programado corretamente aquele trabalhador que eu quero calcular. Posso clicar no cantinho direito, nesse balão em azul. Ele vai apresentar para mim quem é o trabalhador com a programação das férias. No caso, o trabalhador 2. Confirmo, vou gerar o cálculo. A próxima etapa, eu posso consultar o cálculo das férias pela aba de consultar cálculo de funcionários. Lembrar sempre de informar a referência, tipo de cálculo férias, informar o trabalhador e ele vai apresentar o extrato do cálculo das férias para a gente. Confirmou? Está tudo de acordo com a programação? Eu vou gerar os relatórios. Recibo de férias, aviso de férias, tudo dentro do prazo que determina a legislação. Se por algum motivo eu precisar cancelar estas férias, tenho duas opções. Na aba de processos histórico de cálculos, eu seleciono as férias e no botão de ações do lado direito eu clico para excluir o cálculo. A partir do momento que eu excluo o cálculo, a programação de férias muda o status de já efetivada para programada. Assim eu consigo fazer a edição das datas, da forma de cálculo ou até mesmo cancelar aquelas férias. Então, histórico de cálculos, apago as férias, o cálculo,
volto em manutenção trabalhador férias, informo novamente o vínculo e na programação eu posso clicar na lixeira aqui para apagar. Ou posso clicar no lápis para alterar e altero as configurações. Suponhamos que foi programado 20 dias com abono de 10, mas aí pediram para alterar. Na verdade, ele não vai ter o abono pecuniário. Então, vou zerar o abono pecuniário e vou mudar os dias de gozo para 30 dias. Salvo novamente e vou, mais uma vez, realizar o cálculo e seguir a mesma rotina. A geração dos relatórios, nós vamos ver numa aula própria para geração de relatórios, e a transmissão das férias, nós vamos ver também na aula de E-Social. Obrigado e até a próxima aula.